Então, gente, no programa de hoje, quais são os desafios, né, da escola hoje? Que escolas precisamos, né? Os desafios dos professores, dos alunos também, né? Se você tem algo a dizer, manda pra gente os contatos pela internet, estão todos aí, o e-mail, tem o meu blog, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Estou falando mais uma vez, vai lá, curte a nossa página, vamos ficar amigos para sempre. Olha só, a gente foi pra rua para saber das pessoas o seguinte: que tipo de professor desperta o interesse do aluno? Olha só. Eu acho que o tipo de professor que mais ajuda um aluno a aprender é aquele que meio que entende o aluno e sabe que não pode ser só seriedade naquela hora. Tem que saber conversar, tem que saber interagir com o aluno. Os mais legais, os mais, sei lá, que fazem são mais animados na sala de aula, sabe, que brincam mais, mas ao mesmo tempo ensinando. O tipo de professor que mais me faz interessado em aprender é um tipo de professor que é mais comunicativo, é um professor que expõe essas ideias de maneira diferente, usa multimídia, e que é um professor que brinca. Ele não fica muito focado assim só na matéria, às vezes ele distrai, faz piada, brinca. Claro que não o tempo todo, né? Aquela coisa de copiar no quadro é bem cansativo, mas é necessário. Mas o professor tem que saber a hora de dar uma descontraída na aula, porque senão acaba que todo mundo dorme e ninguém aprende nada. Pois é, a gente tem que ser mais leve, mais gostoso. Quer comentar? O aluno não está querendo ir para a escola para entretenimento. Ele está querendo para aprender. Sim. Não é verdade? Ele falou assim, não é o tempo todo brincando, não é o tempo todo falando. A gente também tem o que fazer lá em termos dos conteúdos, né? O que ele quer é uma mesclagem. O que ele quer é fazer uma associação, essa linguagem mesmo que é para falar. Por exemplo, eu tenho falado para os professores para estimular os alunos a colar na prova. Sabe? Cola, a pessoa aprende colando, não aprende? Só que ao invés de você falar, mas tem que ser a cola pessoal, feita manuscritamente, inclusive é anexada na prova, inclusive ela é até avaliada. Porque alguém que sabe fazer uma cola bem feita já está aprendendo bastante, não é? Sim. Só que ao invés de você falar que é prova com consulta, não fala assim não, fala é cola. Porque isso para o adolescente é uma linguagem mais próxima dele, parece que assim, que ele daquilo que é proibido. Ô mãe, olha, a gente pode colar hoje. Ela achava que vai ficar até sem graça. É diferente de falar assim. Quem sabe, é diferente de falar, mãe, eu fiz uma prova com consulta. Né? Então, isso que eu estou querendo dizer, que é linguagem. Hoje, se você passa um texto digitalizado para ele, é diferente de um texto do papel. Onde ele possa fazer umas pequenas interações, ele é muito mais estimulado aí, porque essa linguagem para ele... Ele prefere no digital. Ela é atraente. Então, tem professores, por exemplo, que estão, ao invés de falar o para casa, o dever de casa e passar no quadro, ele fala assim, já está postado no Facebook. Então os alunos vão para lá, percebe? Quer dizer, é uma maneira dele criar essa ponte através de uma linguagem. Mas para isso o professor tem que entrar nessa conectividade. Pois é, mas eu estou só pensando uma coisa, só um minutinho, professor. Estou pensando assim, o professor que está nos assistindo fala assim, que bonito, a gente já tem tanta coisa para fazer, é isso, é aquilo, a gente não tem tempo, nós ganhamos pouco, aí tem que trabalhar em uma escola, em outra escola, e outra coisa. Eles ainda estão querendo, o que você fala para isso? Tem tanta coisa para fazer, mas é preciso fazer o essencial, o necessário. E o necessário agora é a inclusão digital. É igual aquela pessoa... Não tem saída, né? É igual aquela pessoa que fala assim, não, eu não quero mexer na máquina do banco, não. Então vai para aquela filona lá. Então você vai ficar ali, mofando ali. Então, quantas pessoas hoje, nossas mães, nossos avós, venceram essa resistência e viram que não era nenhum bicho de sete cabeças. Até porque as mídias digitais hoje, elas são muito fáceis. Hoje, a pessoa, antigamente, mexendo em computador, tinha que saber códigos, tinha que saber linguagem, DOS, aquela coisa. Hoje não. Por que o iPhone, o Mac, deu tão certo? Porque ele é quase que pegar a pessoa pela mão. Ele é intuitivo, as pessoas vão fazendo sem precisar sem muito mistério, ele é muito fácil. Então essa facilidade, até os adolescentes estão pedindo isso. Eu tenho um vídeo, inclusive até mostro para vocês depois, do menino, da geração Z. Ele falando assim, o que a gente espera das empresas que estão nos servindo do ponto de vista das mídias. Ele falou assim, que seja fácil.
Aí ele deu um exemplo de um controle remoto. Um controle remoto que tenha muito botão, esse a gente não quer muito não, porque ele assusta a gente. Com menos botão, e que seja mais intuitivo, e que a gente possa ir caminhando lá dentro e descobrindo. O que o adolescente faz hoje? Ele às vezes pega o seu telefone, ele descobre uma coisa para você, e se você perguntar para ele assim, qual foi o caminho que você seguiu? Sei não, mãe. Eu descobri. É verdade. Eu fui mexendo. Fui mexendo. Ele não sabe o mesmo. caminho, mas ele simplesmente foi mexendo. E é isso que é a questão. Né? E o adulto, as outras gerações, podem fazer a mesma coisa. Não estou dizendo com a mesma velocidade, com a mesma excitação do menino, mas uma pequena dose. Pois é, inclusive Né? você está falando isso dos meninos, vou mexendo, né? E aí a gente até perguntou na rua, né, para os meninos, essa questão da idade do professor, né? Se tem problema essa questão da idade, se isso Se é uma barreira, se é uma barreira, né? A gente vai até só colocar no ponto, mas assim, nem sempre, né, Não, de gente? jeito Porque nenhum. às vezes você encontra um jovem que está... Espírito de velho. Que espírito justamente, outros não, que estão querendo descobrir as coisas e tal. Então, assim, da mesma forma que o menino está mexendo, nós podemos mexer também. Dá uma olhadinha. Não, acredito que não. Depende muito da didática do professor mesmo. Tem professor que é mais velho, mas que é atualizado com o aluno, com a sala de aula. Depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, tenho professores de 20 anos e eu não aguento. E simplesmente parece que tem 60. E tem professores mais velhos também que são os que eu mais rio às vezes. Eu acho que a idade dá mais paciência. Eu acho que o professor tem que ter uma idade média. Ele não pode nem ser muito novo, nem muito velho. Porque senão realmente gera conflitos. Olha, eu acho que se o professor souber acompanhar o que os adolescentes preferem, não traz tanto problema. Acho que geralmente não. Sim, acho que não traz muitos conflitos, não. Depende do professor, não da idade. O que você acha? Não, o que você acha, professor? Olha, Ele isso que está em sala de aula, né? No olho do furacão, né? Mas assim, essa questão da idade, ela realmente é muito relativa, né? Vai da postura e da formação de cada um. Como foi dito aqui, se o professor entra em sala, né, com aquele espírito de hierarquia, eu sei, eu quero silêncio, eu tenho conhecimento, eu sempre tenho realmente cria-se. Já perdeu o contato. E isso independe de ser velho Depende. ou novo. Claro. Isso é uma postura didático-pedagógica, né? E até uma certa vaidade do professor também. E que existe, né? Existe. Não, e muitos nós. Eu, por exemplo, fui professor de ensino médio. Às vezes acontecia certas situações de uma pessoa, de um menino lá, 15, 16 anos, extrapolando. Aí eu colocava para a sala de aula, gente, isso não é problema meu não. Isso é nosso. Como é que nós vamos lidar com isso? Eles também que vão entrar. Eu não posso fazer isso na sexta série. Na sexta série eu tenho que atuar. Sim. Mas o limite já é mais direcionado, já é mais individualizado. Já com o adolescente, com 15, Os alunos 16 cobram, anos... você não vai fazer nada? Não, Eles cobram, você não vai fazer nada? É. Olha lá o fulano ali. Eles falam. Pois é, mas como é que você vê, Ranieri, nesse... Ah, gente, não sei, eu tô achando que os professores estão muito esgotados, estão ficando doentes. Estão mesmo. A gente vê O que... absenteísmo no trabalho é absurdo. Justamente. Pois é, nessa coisa, nesse ambiente, né, virando doença, né, e que parece assim, eu não sei se as expectativas dos alunos, os professores eles não têm as mesmas expectativas com os alunos, né, qual que é a saída para isso? Eu acho que nem precisa ter as mesmas expectativas, cada um tem uma realidade. Mas você começou a falar, eu lembrei imediatamente de um grande líder que teve na história, que foi o Alexandre o Grande, e dizem, né, não sei se é verdade, que ele jamais perdeu uma batalha, mesmo tendo um exército no começo, muito inferior aos inimigos dele. E tem vídeos, isso tem na história também, tem um professor de história que pode falar. É isso mesmo. E que um dos diferenciais dele, né, professor, é que ele conhecia muito bem o liderado dele. Ele respeitava as culturas dos povos que ele conquistava. Não é verdade?
mesmo. Então, olha só que interessante a gente aplicar isso hoje em dia, que é o que o Júlio falou também, a questão do facilitador. O professor não é aquele que impõe conhecimento, ele facilita o aluno a aprender aquilo que ele já, muitas vezes, já sabe, né, entre aspas. Então, conhecer o seu liderado é conhecer o seu aluno, sabe? É respeitar a individualidade dele. Tem professor, não, aí eu posso falar do ponto de vista do aluno, que eu fui um aluno desses, infelizmente não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas eu fui um aluno desses problemáticos. Porque dos 14 até os 20 e poucos anos eu tive depressão, fobia social e tudo mais. Então, esse lado da violência na escola, eu conheci de um aspecto que eu não gostaria de conhecer, mas que hoje me dá muita bagagem para conversar com os professores e falar, eu entendo esse conflito aí. Eu sei por que esse menino está bravo desse jeito. Né? Então, quando a gente conversa com eles e mostra assim, ele não é, muitas vezes o menino não é violento, a pessoa não é violenta, ela tem atitudes violentas, impulsivas. E aí a gente entende o que está por trás disso. É uma fobia? É uma neurose? É um maltrato que ele tem em casa? Mas como é que o professor dá conta de lidar? Porque as salas são quantos alunos hoje, hein? Olha, passa de 35 facilmente. Pois é, de 35. Então vocês estão falando, muito bonito, vão conhecer e tal. Como é que o professor sozinho ele dá conta de conhecer todo mundo, né? Ainda lidar com essas coisas, quer dizer, o que está por trás. Pois é, mas veja só. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, isso é humano, é muito bacana. Mas assim, é possível. Na prática, vamos lá, ele conhecendo a realidade de veja bem, quando a gente fala de aluno problema, tem muito professor assistindo, que eu estou falando de aluno problema, aluno violento, ele já está com o nome do aluno na cabeça, ele sabe que é. Leva para casa. Não é? Leva para casa. Então, olha só, que você dá conta, que você resolve, que você dialoga, que você quebra essa resistência dele, é espelho para os outros. A escola é a reflexão que o Júlio Machado fala. E tem um efeito onda muito grande, tem um efeito onda. Hoje a gente está sabendo que essa chamado efeito borboleta, que 1% de pessoas numa sociedade que estiverem conectadas, elas mexem na sociedade toda. 1%. Isso já se conseguiu medir. Tem um professor que a gente até assistiu uns vídeos dele na internet, o Augusto Franco, que ele trabalha nessa parte sociológica. Eles chegaram a essa medição, sabe? 1% de pessoas conectadas, conspirando juntas naquilo ali, fazem uma revolução. Então, realmente, assim, não é ser o salvador do mundo, é atuar no local, no pequeno. E esse pequeno tem um efeito muito grande. Não tentar dar conta de tudo, né? Não, com certeza. Mas só por conta disso nós temos que fazer outro intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Agora estou impressionado o seguinte, antes de chamar o intervalo. Você está falando que você tem problema de fobia social, depressão. Hoje, gente, ele é ator e faz comédia stand-up. Como é que você conseguiu essa mudança toda assim, hein? Isso é muito terapia e minha mãe falando que eu sou muito subversivo com a minha doença. Que eu trato ela muito mal. Você tem medo de falar em público? Então vai falar em público, vai contar piada, contar caso. E hoje você tá, né? E hoje você dá aula? Tem 10 anos. Eu até fiz o curso de stand-up aí, formei grupos aqui em Belo Horizonte e tudo mais. Tem muito menino meu fazendo gente rir por aí. É mesmo? Mas aqui, mas você dá aula hoje? Hoje eu dou aula, eu trabalho com o Júlio, né? A gente dá palestra e as aulas que eu ministrava de stand-up comedy na oficina, ainda surgem algumas pessoas interessadas até hoje. Dou aula de inglês também. Que interessante, você podia vir aqui um dia pra gente fazer stand-up. Não é bacana? Ora, nós vamos intervalo agora, nós vamos mesmo. Entra no facebook.com/, Brasil das Gerais, curte a nossa página, vamos ser amigos e vai lá entrar. Nós não falamos do livro, meu Deus, que é Perfil das Gerações no Brasil, as gerações Y, Z e Y e Z e seus perfis políticos. Eu volto o bloco falando disso, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta.